Assembleia Geral, muito boa tarde. 2010, já se sabe, foi um ano de subida dos juros, mas também de sucessivas emissões de dívida do Estado português, vendas que nem sempre correram dentro do previsto e que levaram as taxas a ultrapassar os 7% no passado mês de novembro. Temos capacidade de enfrentar estas condições mais exigentes dos mercados financeiros, da dívida pública, atendendo a que a taxa de juros média, de facto, se situa ainda a um nível relativamente baixo. As declarações de Teixeira dos Santos pareciam antecipar o castigo dos mercados. Apenas um mês antes, o Ministro das Finanças tinha assumido que o patamar dos 7% marcaria o momento para ativar o Fundo de Ajuda Europeia. Bastaram 30 dias para que o juro ultrapassasse a meta definida pelo Governo. Na altura teria sido aceitável dizer tanto 7 como 8, ou 6,5, quer dizer, na altura os juros estavam ainda significativamente ou relativamente abaixo desse nível, eu creio que seriam a 5,5, ainda não estariam a 6%, e portanto esse nível eu creio que não foi razoável ao fim e ao cabo. A dívida era cedida ou era contraída pela Alemanha, por Portugal, para a Espanha, praticamente às mesmas taxas de juros. Mas a partir de um certo momento, os credores começaram a sentir diferenças comportamentais. E aquilo que era uma ideia de solidariedade interpartes, eles tiveram uma percepção diferente e começaram a discriminar. A 11 de novembro, o juro das obrigações do Tesouro Português ultrapassou os 7%, chegou aos 7,271%. No mercado secundário, faltava aprovar um orçamento de difícil negociação e cuja execução orçamental levanta ainda muitas dúvidas. Pós-crise 2007-2008 obrigou a uma série de revisões de crescimento económico e essas projeções feitas para 2010 e 2011 foram subsequentemente inferiores às projeções que estavam feitas antes desta crise e, portanto, a partir daí o mercado e os investidores começaram a olhar para a forma como os Estados tinham ou não capacidade para criar riqueza para fazer face aos planos de emissões de dívida e aos custos com essas emissões de dívida. A crise nacional, orçamental e política marca o agravar do nervosismo dos investidores que antecipavam o pedido de ajuda externa depois da Grécia o ter feito e na iminência da Irlanda lhe seguir o exemplo. Países como, infelizmente, Portugal, mas antes a Grécia, a Irlanda e a Espanha, passaram a ser penalizados pelos mercados internacionais e, portanto, os prémios de risco exigidos pelos investidores para investir em dívida pública destes países aumentou consideravelmente. Portugal só depois da Grécia ter solicitado a ajuda, portanto, em finais de abril e inícios de maio, é que começámos a abrir portas para fazermos alguma consolidação orçamental. 153 mil milhões de dívida representa juros, só de juros, 6,5 mil milhões de euros. E para ser mais impressivo ainda, isto representa 17,8 milhões de euros por dia, todos os dias, incluindo domingos, sábados e feriados. Já no final de novembro, o Parlamento aprova o orçamento para 2011 e 3 dias depois, a União Europeia aceita ajudar a Irlanda num pacote de 85 mil milhões de euros. 2010 marca o agravamento acentuado do risco da dívida portuguesa. Na primeira emissão de obrigações a 10 anos, a 14 de abril, a taxa média ponderada, ou seja, os juros que o Estado tem de pagar aos investidores, situou-se nos 4,340%, mas numa emissão idêntica a 10 de novembro, o montante reclamado pelos investidores ascendia já aos 6,806%. Não obstante o facto de alguns países terem revisto alguns dos projetos e alguns dos planos de despesa que tinham e de investimento que tinham disputado, a verdade é que o mercado, ainda assim, para assumir esse risco, continuou a solicitar ao longo do ano, todo o ano de 2010, prémios para assumir uma exposição, duvidando que esses países fossem capazes de ultrapassar a situação grave em que se encontravam. Só em 2010, o Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público recorreu ao mercado para emitir obrigações 15 vezes.
colocou cerca de 18 mil milhões de euros com maturidades entre os 2 e os 13 anos, um montante idêntico ao dos bilhetes emitidos, 19.935 milhões de euros. Contas feitas, o montante bruto emitido corresponde a quase 38 mil milhões de euros, aos quais acrescem 1.500 milhões de dólares de uma venda de dívida na Ásia e 3 mil milhões de uma emissão sindicada, mais ou menos 23% do PIB, o suficiente para pagar 10 aeroportos de Alcochete. Terminado o ano, o Governo olha agora para 2011. O financiamento necessário é idêntico ao do ano anterior, embora com alguns valores extra, como por exemplo em emissões que atingem a maturidade. Só em bilhetes do Tesouro, o Estado português tem de pagar em 2011 mais de 17.500 milhões de euros, um valor ao qual acresce também o das obrigações do Tesouro, são quase 9.500 milhões de euros, e ainda também, naturalmente, os juros destas obrigações, que também terão que ser pagos em 2011 e são 400.390 mil euros. A dívida direta do Estado em 2011 vai ser 150 mil milhões de euros. Ora bem, ainda que nós conseguíssemos desviar para este serviço de dívida apenas 1.000 milhões de euros, nós íamos levar 153 anos a pagar essa dívida. 2011 será o ano para avaliar efetivamente se este tipo de políticas se nos conduzem a algum lado ou se, pelo contrário, se fundamenta ainda mais motivos para que os Estados possam continuar, de alguma forma, a desresponsabilizar-se neste processo global de contenção orçamental e de redução dos déficits. No primeiro trimestre, no primeiro semestre do próximo ano, o governo português vai ter que ter muita atenção no sentido da sua execução orçamental. Se não conseguir executar aquilo que foi estabelecido no orçamento para 2011, se houver as famosas derrapagens, então é muito provável que sejamos penalizados pelo mercado e, portanto, que as taxas de juros continuem a subir e que, eventualmente, seja praticamente obrigatório que recorramos à ajuda externa. Como solução de recurso, o Banco Central Europeu começou a comprar dívida dos países mais penalizados pelos mercados para tentar aliviar os juros. Uma solução que, além de ter dividido as opiniões, não conseguiu devolver a confiança e a calma aos investidores. O banco, dirigido por Jean-Claude Trichet, definiu um teto máximo de 60 mil milhões para estas compras, mas só em 2010 o valor deve ultrapassar de forma significativa este montante. Se fosse possível definir de forma simples este ano de 2010, os adjetivos utilizados seriam a instabilidade, a pressão e, claro, a incerteza de um mercado que alguns denominam de irracional. O futuro é de difícil definição. José Sócrates termina o ano a dizer que os mercados estão já a reagir de forma positiva às medidas austeras previstas no orçamento do Estado. Resta saber se o país vai evitar o destino da Grécia e Irlanda, que não conseguiram controlar as respectivas contas, sem que a mão pesada dos parceiros europeus e do Fundo Monetário Internacional os auxiliasse.